Olá, pessoal. Bom, é o seguinte, eu estou paulatinamente mostrando para vocês, né, de uma maneira técnica e bastante compreensível a situação do Brasil. E tanto quanto possível, algumas soluções. Haja visto que nem todos precisam entender de economia ou política e que o PT ele jogou o Brasil num retrocesso econômico sem precedentes. Então isso aí significa que nós estamos agora com atraso de 10 a 20 anos para nos recuperarmos do rombo que a Dilma vai nos deixar de herança. Então, para sairmos dessa situação, o que a gente vai precisar? Um presidente altamente capacitado. Eu não sei se a gente vai ter essa figura ilustre, mas eu espero que sim. Eu espero que surja essa figura no cenário político, né, em detrimento do que já está pintando aí, que nenhum desses, no momento, eu considero capacitado para fazer essa grande recuperação econômica aqui no Brasil. Este presidente precisará ter uma equipe econômica ministerial capaz de dar soluções imediatas, né, para não remendar a máquina administrativa, e sim para solucionar os problemas deixados aí por essa gestão anterior. Tá? Nós temos que determinar uma apuração dos fatos de uma maneira voraz em todos os esquemas de corrupção. Né? A gente tem que, essa equipe, esse novo presidente tem que determinar a Polícia Federal que apure todos os fatos, que uma vez que não haja mais o aparelhamento do Estado, que precisa ser desmontado, coloque todos aqueles que têm culpa e que seja provada a culpa, todos os corruptos, safados na cadeia. Certo? Nós temos que, essa equipe vai precisar elevar o PIB, bem como atrair investimentos estrangeiros, mas sob um novo prisma, não nesse modelo econômico de que a empresa vem para o Brasil, se beneficia da máquina administrativa e econômica do Brasil através do BNDES, ao invés de trazer divisas, usa o próprio dinheiro aqui para se estabelecer. Isso não faz sentido. Mesmo que se dê garantias, as garantias nunca são suficientes. Porque depois aquela empresa ela vende para outra, é o que a gente tem visto acontecer aí. Então nós temos que atrair investimentos estrangeiros para que tragam divisa, dólares, nós temos que atrair divisas para o Brasil. Nós temos que enxugar a máquina administrativa e as estatais, né? Porque tem que estabelecer a mesma política austera, econômica que o governo ele for estabelecer, a direção dessas estatais também vão precisar, como no caso da Petrobras, recuperar a sua credibilidade para que ela possa recuperar o seu valor acionário de mercado. Nós temos, né, esta equipe terá que priorizar a saúde, a educação e a segurança como metas primárias, sem nenhuma exceção. Tem que criar todo e qualquer mecanismo que incentive a iniciativa privada a gerar empregos e não com essa taxa de juros abusivas. Porque é impossível uma pessoa angariar recursos. Aí sim o BNDES deveria ser usado, né, de maneira adequada para que aquelas pessoas que tenham boas ideias sólidas, possam realmente construir uma nova geração de empregos. E junto com isso, é claro, fazer a tão sonhada reforma tributária, tá? Que de vez por todas. Então, essa máquina administrativa, hoje, ela precisa ser enxugada. E para tal, uma reforma política se torna necessária. Isso se a gente quiser ver o Brasil retomar o crescimento. Então eu estou passando essas dicas para que vocês pensem, né, naquilo que o próximo presidente, candidato, ele vai garantir, né, nos próximos 4 anos de mandato. Para que isso a gente possa garantir que nas próximas décadas a gente ocupe realmente a cadeira de um país desenvolvido. Isto não é utopia, não é utopia. O Brasil tem riqueza suficiente para isso. Mas o Brasil, infelizmente, eu vou estar provando aqui para vocês em algumas coisas, só algumas observações de que isso não acontece. Agora, se nenhum brasileiro acreditar que isso é possível, então não vai ser possível.
Mas se a gente acreditar nisso, sim, a gente pode, né, finalmente ser respeitado como uma nação pujante no cenário nacional. Mas infelizmente o PT ele caminhou nas marginais do poder, aparelhou o Estado para poder garantir tudo aquilo que eles fizeram, e ainda a Dilma se faz de vítima, atribuindo a palavra golpe cada vez que se pronuncia impeachment. Olha, ela sabe bem que o que ela fez. Em nenhum momento a Constituição foi ferida por aqueles que estão pedindo impeachment, senão por ela própria. E ainda por diversas atitudes impensadas. Tá? Então, se não bastasse as pedaladas fiscais, aí nós temos o assunto das verbas de campanha, cujos fatos ainda estão sendo investigados pela Polícia Federal, mas que apontam que sejam oriundos de dinheiro de propina. Ou seja, as empreiteiras ganham uma concorrência com cartas marcadas, com valores superfaturados, redistribuem ao partido sob máscaras de verba de campanha. O mesmo ocorrendo com o caixa 2 das empresas. Quer dizer, isso aí traz fraude e sonegação fiscal. As denúncias de delação do Severo apontam para isso. Enquanto isso, a Dilma e o Lula, incrivelmente, permanecem blindados de qualquer acusação formal. Isso é uma coisa que não dá para entender. Então, hoje, eu me deparei com uma outra notícia de que a Petrobras havia comprado uma refinaria de petróleo no Japão, isso em 2006, com o dedo do Severo. E na época, a Dilma era a que presidia a estatal. Tá? Então, eles pagaram 350 milhões na expectativa de que essa refinaria pudesse produzir 100 mil barris de petróleo bruto por dia. Mas que pelas legislações japonesas, eles perceberam que estavam totalmente errados. A legislação japonesa, que aquela refinaria só poderia produzir 50 mil barris de óleo leve por dia. Então já foi um tiro na água. O resultado é que para que houvesse adequação às leis japonesas, a Petrobras ela deveria investir 1 bilhão na refinaria, o que tornaria o investimento inviável. O resultado é que a refinaria ela financiou durante anos, né, funcionou, aliás, como ponto só de redistribuição de óleo. Né, e agora ela está sendo fechada. E tem mais. Quem não se lembra ainda do caso da refinaria de Pasadena? Eu estou falando dos casos da Petrobras, porque foi na época da gestão da Dilma, nossa atual presidente. Tá? E naquela época, também acho que foi nessa época de 2006, né, foi pago 360 milhões por metade da refinaria de Pasadena, que era uma sucata que tinha sido adquirida um ano antes pela empresa belga Astra Oil, por 42,5 milhões. Quer dizer, a Petrobras se tornou sócia da Astra Oil. Em 2012, com a perspectiva de uma derrota judicial, porque houve uma intriga, né, uma disputa judicial com a Astra Oil, a Petrobras ela fez um acordo que custou ainda para os cofres da Petrobras mais 821 milhões, tá? De dólares. Eu estou falando 360 milhões de dólares. E foi responsável pelas informações, né, e o responsável pelas informações aos conselheiros da Petrobras foi quem, senão o Severo. E ele não foi punido, não pensam vocês que ele foi punido por mais esse tiro na água, tanto da refinaria japonesa como a de Pasadena. Ao contrário, você sabe que ele ganhou? Ele ganhou um prêmio. Ele teve um cargo de diretor financeiro da BR Distribuidora, que é ligada à Petrobras e administradora dos postos de gasolina. Quer dizer, é a premiação pela incompetência. Então, tudo isso passa uma impressão, sabe, de que ninguém se importa. Né? Os brasileiros, a imprensa, eu sei que a imprensa estrila, tá? Mas não se pode fazer nada porque a gente não detém a máquina do poder nas mãos. Então, meus caros, sabe, o que a gente tem que fazer é tomar cuidado para quem nós vamos entregar futuramente essa máquina administrativa. Para quem que nós vamos dar o nosso aval? Sabe? Acho que ser falastrão e populista não credencia ninguém a ser presidente do Brasil. E sim as ideias que ele vai propor, que nós temos que estudar com muita calma antes de auferir o nosso voto. Basta ver o que a gente está enfrentando hoje aí. Tá? Então, a gente precisa de coerência e propostas concretas.
Falou, pessoal. Até a próxima.